arte de conectar a autorregulação e o respeito na educação. Esse é o nosso tema de hoje aqui no podcast Cambiar. E você é nosso convidado para aprender mais sobre este assunto. Quem vai nos ajudar nesta jornada é a Leila Maria Catão. A Leila, ela é da equipe de psicopedagógica do Espaço Cambi. Pois é. Ela é uma professora com mais de 28 anos de experiências em sala de aula, pedagoga formada pela PUC Minas, com ênfase em necessidades educacionais especiais, facilitadora em autorregulação pelo Instituto Merit Center de Ontário e tem certificações aí para mais de metro. Leila, que delícia falar com você sobre esses assuntos hoje, tudo bem? Muito bom, tudo bem. Muito bom estar aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento que é tão importante hoje em dia, né? Pois é, e conhecimento, né? A gente parte daí, né? Os nossos professores aí da vida, os nossos professores acadêmicos na sala de aula. Você tem uma larga experiência nessa, com a atuação em sala de aula e hoje está passando o conhecimento, desafogando aí quem está nessa linha de frente. Como é que funciona a autorregulação para esse profissional? Queria que você contasse um pouquinho para nós. A autorregulação, ela entra na sala de aula primeiro com o professor, né, aprendendo a se regular e a cuidar de si, porque cuidando de si mesmo, o professor é mais capaz de conectar com o seu aluno, de dar a ele a segurança que ele precisa para que ele aprenda, né? Claro. O aprendizado, ele se dá nesse ambiente de segurança. E um professor regulado, com a saúde mental em dia, ele consegue criar esse ambiente, criar conexões importantes e... independente da idade do aluno, essas conexões são cada vez mais urgentes. Com certeza. E essenciais para que o trabalho aconteça. A gente não se conecta, né? Não há aprendizado num ambiente de estresse. Quanto menos estresse, maior o aprendizado. Então, e aí, se a gente for pensar na realidade do professor... existe muito estresse ainda dentro da escola. Muito mesmo. A escola ainda é um ambiente que é uma bombinha relógio, assim, né? Parece que vai explodir. Graças a Deus não explode, mas é complicado mesmo. E quando a gente pensa, assim, em performance, né? Dentro de uma escola, o que é? Bons resultados dos seus alunos. E eu digo assim, que não só reflete nas notas, né? Mas alunos felizes. E para você ter uma escola ideal, que é essa escola que eu acabei de descrever, uma escola com resultados satisfatórios nas notas e alunos satisfeitos e felizes, esse professor com certeza é um professor feliz também, né? E a felicidade de trabalhar, né? Ela é contagiante. Quando o professor está bem e ele consegue fazer bem o seu trabalho, ele se restaura ao fazer esse trabalho. Então, ele se retroalimenta energeticamente, vamos falar assim, né? Ele gasta energia ao trabalhar, mas ele recebe essa energia de volta ali no dia a dia. Quem está dentro de sala de aula hoje sabe como é gostoso aquele momentinho ali onde tudo acontece, onde o aluno fala... Isso é muito lindo, né? E a gente que é professor, que está ali no dia a dia e vê isso acontecer, né? Isso é muito gostoso, isso é restaurador. É verdade. Levar luz para a escuridão. Eu falo que o saber é mais ou menos assim, né? Que é uma lâmpada que se acende e ilumina um caminho e a gente acaba transmitindo para aquelas outras pessoas, para que elas sejam agentes transformadores também. Só que a gente está falando de muita beleza, muita poesia, realmente é o que a gente quer mesmo. Mas a gente sabe que a realidade hoje dos professores é bem diferente. Ele tem o estresse financeiro, ele tem o estresse da própria profissão. Uma sala de aula de 25 alunos, são 25 realidades e 25 pessoas com histórias desafiantes também, que se misturam naquele caldeirão. Vamos falar do professor hoje. Ele precisa desses elementos, desses mecanismos de autorregulação mais do que nunca, né, Lina? Sim. Aí um pouquinho da minha história. Claro, vamos lá.
chegou um momento, né, antes desses 28 anos aí, chegou um momento que eu falei, ai, não, já deu educação pra mim. Não quero mais sala de aula. Não, tô cansada de sala tá de aula. tudo bem. Talvez eu precise fazer outra coisa. E aí entrou a autorregulação, encontrei a autorregulação. E eu consegui ficar mais tempo. Já deu aí mais tempo, ela mesma ainda te deu um novo gás. Porque dá um novo gás. Na hora que a gente entende, né? Entende que eu posso cuidar de mim, né? E aprender os meus momentos de pausa dentro de sala de aula, aprender os meus momentos de... eu posso escolher entrar ou não em embate, né? Eu acho que a autorregulação me trouxe um pouco essa reflexão de... Eu preciso sim corrigir o meu aluno, eu preciso sim orientá-lo que aquele comportamento não está adequado, mas eu posso fazer em outro momento. Não precisa ser imediatamente ali quando eu estou com raiva ou quando eu estou irritado. Claro. Eu preciso... Que nem é o ideal. Não é o ideal. E aí acaba que a educação, ela se mistura muito com o que a gente traz da nossa educação antiga, né? Da nossa educação, da nossa história de criança. E ali o professor acaba misturando a sua história de criança e a reação, ele acaba sendo muito reativo aos comportamentos inadequados dos alunos e nem sempre ele consegue ter esse tempo de falar, peraí, eu preciso me acalmar aqui, porque eu sou a pessoa madura, eu é que sou esse cérebro maduro, o cérebro da criança... Cérebro em formação, não posso nem falar que é de criança, porque o cérebro em formação, ele termina de ser formado aos 25 anos de idade. Justo. Em média, né? E aí, como que eu, professor, vou ali me irritar e me igualar junto dele? Então, aprender esse lugar de... eu sou o cérebro maduro e agora eu preciso parar, porque senão eu vou estourar. E aí para e volta de outro lugar. Então, você gasta menos energia. Claro. Né? E isso é se regular, né? Você gastar menos energia, manejar ali o tanto de energia que você quer. É um trabalho das emoções. É gastar. Como se eu fosse um meu amigo. Aquele amigo que toca no meu ombro e fala... Chega. Vamos respirar, calma, é hora de parar. Eu vou ser esse ator dentro do meu ser, vamos dizer assim. E aí a importância da escola também estar preparada para fazer esse trabalho, né? Porque vamos pensar numa realidade onde as escolas que a gente vê, que a gente visita... mesmo, eu fico pensando, como é que é uma pausa? O professor dá aquela pausa, ele vai largar todo mundo ali. Pois é. Como é que acontece isso na prática? Há formas de fazer dentro da sala de aula, mas o ideal é que você tenha esse tempo, o professor tenha esse tempo de segura as pontas aí para mim, que eu preciso de dar um tempinho aqui fora, eu preciso respirar. Mas eu sei que muitas escolas, a gente visita, né, pelo Espaço Cambi, a gente tem essa oportunidade de visitar escolas e ver. Tem situações que não dá, é o professor e mais 30. E só. E não tem um stand-by para entrar nesse momento de pausa. Então, ela tem que ser praticada de uma outra forma. Exatamente. Aí o professor vai aprender formas de fazer isso ali, também se respeitando, às vezes só aprendendo a respirar e a ter uma pausa mental ali mesmo no meio do caos. Deixa o caos rolar um pouquinho e você está presente, ninguém vai fazer uma grande atrocidade, mas se você está ali... respirando, se preparando, eu vou ficar pronta, eu preciso resolver, então eu vou lá. Né? Tem método isso que você está me falando. E lá no Merit Center você aprendeu os 5 R's. Conta pra gente mais ou menos como que funciona esse método. Então eu já estou dando spoiler disso que você está contando. Como é que funciona esse processo de autorregulação? Os 5 R's são 5 práticas, são as 5 práticas da autorregulação. Eu uso dentro da minha sala de aula e pelo Espaço Cambi visito as escolas compartilhando também esse conhecimento, que é uma ferramenta poderosíssima para a gente aprender a mudar o olhar sobre si mesmo, enquanto pessoa, né, enquanto profissional da educação, mas não só, em empresas e outros profissionais que também têm situações de estresse. Não é o professor. Mas eu, dentro da minha sala de aula, eu vou aprendendo a usar essas 5 práticas a meu favor e também na leitura do meu aluno, no dia a dia ali na educação dele, ajudando
a ter um outro olhar sobre esse aluno, um olhar menos julgador e, ao mesmo tempo, ajudando esse aluno a se perceber também. Então, quais são essas 5 práticas, Vamos né? lá. Eu vou primeiro ressignificar o comportamento do meu aluno ou o meu comportamento. Eu ressignifico, eu olho para algo que está inadequado ou uma situação de estresse ou... geralmente é um comportamento que está inadequado, ou da criança ou o meu. Por exemplo, eu tenho esse mau comportamento. É um mau comportamento de buscar o açúcar. Então eu vou lá e quando eu começo, eu vou comer. E nunca é, gente, quando eu tô ansiosa, nunca é uma folha, um pé de alface. Eu quero um docinho bem cheio de chocolate. E aí eu vou lá e tô comendo. Se eu vou para a lógica da autocontenção, né, do autocontrole, eu começo a me culpar e falo assim, eu não devia estar fazendo isso. Nossa, né? aí fica pior ainda, né? Mas se eu ressignifico esse olhar e falo, puxa, eu tô voltando a comer muito açúcar, peraí, tem alguma coisa que tá fora do prumo. Eu preciso prestar atenção. Por quê? Aí eu faço essas 2 perguntas. Por quê e por que agora? Por que eu tô comendo tanto açúcar essa semana? E aí, geralmente, tem uma dor. Eu vou reconhecer o que é que tá por trás dessa minha ansiedade. Eu tô preocupado com alguém no hospital. Eu tô preocupado com meu filho, que tá com dificuldade de se relacionar na escola. Ou, enfim, geralmente tem essa dor. E aí é a segunda prática, que é reconhecer. Ótimo. Reconhecendo, descobrir. Eu vou tentar. tentar. Aqui é a origem do meu problema. Isso aqui eu estou assim por causa disso. E aí eu vou tentar reduzir, né? Se é uma preocupação, eu vou dar atenção para isso, eu vou, né, para estressores que eu não posso mudar, eu vou chorar, eu vou conversar com um amigo. Para outros estressores, no caso alguém, meu filho está com dificuldade de relacionamento, eu vou buscar ajuda, né? Eu vou tentar ali consertar isso de alguma forma. E aí, esses 3 primeiros R's já dão uma boa acalmada na história. Mas não para por aí. Não. Tem o R de refletir, que é uma prática que você vai buscar esse autoconhecimento mesmo. Você vai tomar consciência de quem você é, do que te acalma. Até porque eu fico preparada para as próximas também. Tá me dando repertório para lidar com, às vezes, antecipar o problema antes mesmo de eu deixar ela instaurar. Exatamente. Legal isso, gostei. E aí, quando você começa a se perceber... você vai passar a fazer a última prática, que é responder. Você vai trazer para dentro da tua vida práticas que te restauram. Ótimo. E aí você vai passar a se restaurar. Na verdade, eu falei responder, mas porque antes era responder e agora é restaurar. O último R é restaurar. Então, você vai passar a trazer essa resposta para sua vida restaurando. Então, você vai criar formas, né? E aí você percebe que não é só o professor que precisa fazer isso, todo né? mundo, porque eu começo o podcast hoje falando de respeito. Se tá todo mundo conectado e fazendo essa autorregulação, é o melhor dos caminhos, né? Pelo que eu tô vendo. E trazendo, por exemplo, o que me restaura? Eu, por exemplo, eu gosto, toda vez que eu penso em restauração, eu gosto de me imaginar na minha casa aconchegada, casa arrumadinha, e aquela luz baixa e eu tomando um chazinho quente. Isso já só essa imagem te restaura. Me restaura. Que legal. E às vezes efetivamente fazer isso, né? Criar momentos na minha vida, e não são coisas complicadas. Eu me restauro viajando. Você não tem como viajar toda vez que você precisa restaurar. Adoraria, mas ainda não estamos favoráveis nesse sentido. Mas há formas de criar pequenas rotinas, pequenos mimos que você pode trazer para a sua vida e ir se restaurando. E o professor trazer isso para a sua vida. E aí, pensando, desembocar isso na sala de aula, né? Olha para o seu aluno. Aí o aluno está lá rodando no chão, ou um aluno mais velho, por exemplo, é aquele aluno birrento, marrento, contestador. É um mau comportamento. Eu vou julgar esse mau comportamento e atacar ele, ou eu vou olhar para esse mau comportamento e falar assim, opa, o que está por trás disso? Aí eu ressignifico, eu vou reconhecer, aí eu tento reduzir, há coisas que não dá para reduzir, mas eu vou tentar, eu vou criar formas. Então, se é um aluno
que está dentro do espectro autista, Nossa, ainda mais desafiante. que estressores que eu consigo reduzir para ele? Primeiro, eu tenho que conhecer ele. Ele tem sensibilidade auditiva? Ele tem sensibilidade à luz? Então, será que se eu abaixar a luz da sala, ele fica melhor? Será que se eu oferecer ele um abafador de som, ele vai ter mais qualidade de vida dentro da minha sala de aula? São, às vezes, pequenas ações que você pode ir que é uma coisa assim, trazendo. precisa de uma técnica, de uma fórmula extremamente complexa. E olha só, quanta A coisa mais educação simples. precisa, sim, desse olhar grande e complexo, né? Ok. De uma reformulação, como foi no primeiro episódio aqui dessa podcast temporada, Cambiar, né? verdade. Tava conversando lá. Precisa de uma reformulação, precisa. Mas a gente que está dentro dessas escolas, Pode fazer né? de pequenininho, A gente pode essas começar construções, pequenas coisas. enquanto a gente não tem a reforma geral, assim, né, nacional. O convite fica aqui, né? Quem que está responsável, que está nesse lugar de fazer essa reforma grande, as leis, né? Os grupos que pensam essa educação, diretores de escolas, né? Pessoas que estão nesse lugar onde é possível fazer essa mudança para trazer, inclusive, qualidade de vida para o professor. Tá feito o convite. Mas há algo que se possa fazer dentro do micro espaço das escolas, né? Das salas de aula, visitando esse professor, olhando dentro do dia a dia da sala de aula e dando pequenos toques onde é possível reduzir os estressores. Primeiro reconhecê-los, claro, né? E depois reduzi-los, se possível. É barulho, é luz, às vezes, aquela sala de aula que é cheio de coisas, muito saturada de informação. Isso, muita informação, muito caixa. E aí, se você deixa esse ambiente mais limpo, você diminui o estressor visual. São pequenas dicas. Olha se eu estou enganada. Você falando, você fala com uma tranquilidade única, né? Quase 30 anos de sala de aula. Mas aí, às vezes, eu vejo um jovem professor saindo da faculdade de pedagogia e aí vai dar aula de matemática ou que faz letras. Ele é muito jovem, tem muitos desejos e a inexperiência. Ele dá conta de colocar essas técnicas em prática e conseguir resultados que você, com tantos anos de experiência, consegue, Leila? É possível. É possível. Esperança. Então, você que está começando aí, não desista. A Cambi vai visitando as escolas e trazendo esses esclarecimentos. Hoje é essencial esse trabalho, né, de ir visitando as escolas e entrando com sugestões para esse professor, vamos supor, né, esse professor novato, o professor está ali começando, cheio de gás, mas sem experiência. A ferramenta principal é que ele aprenda a se perceber. Ótimo. Porque na hora que ele aprende a se perceber, e aí tem um exercício interessante que a gente faz, que é convidar o profissional a fazer lá um inventário de estressores. Oh, que legal. O que me incomoda? E aí tem vários. Aí o próprio Schenker, que é o Dr. Stuart Schenker, né, da autorregulação, ele apresenta lá os 5 domínios. O que me incomoda no campo biológico? A etiqueta da roupa me incomoda, né? Barulho, para mim barulho, aquele barulho assim constante. Sei. Parece até tortura. Né? Aquilo ali, vamos imaginar que tem um aluno que tem essa hipersensibilidade e aí tem uma obra do lado da escola e tal. Não dá. O menino não consegue prestar atenção. Agora, se o professor consegue identificar e fazer essa leitura, que tem lá um aluno toda hora assim, ó, fazendo assim, ó, porque tem um barulho, e aí, às vezes, só o fato do professor falar assim, nossa, esse barulho tá chato, né? Só de ser empático. Aí já dá aquela relaxada, né? Eles não estão entendendo. É muito bacana isso. E aí você trazer empatia e conexão, né, Leila? Né? Isso, é o início da nossa conversa. Leila, o professor cuida de todo mundo, com esse carinho, com essa empatia. E quem cuida do professor? É o professor que tem que buscar você, é a escola que busca com você que vai propositivo e vai até as escolas. Como é que funciona aí?
essa fada madrinha dos professores aí, como é que ela chega para atuar e revolucionar? Cambi cuida dos professores. Muito bem. A gente visita as escolas e nesse trabalho, assim, de construção ali de uma escuta, de uma observação, a gente oferece esse acompanhamento junto às escolas. E como é que é? Há uma resistência? O professor se sente intimidado? Você entra na sala de aula? Explica pra gente como é que funciona o seu método para chegar até o momento dessa autorregulação, dessa capacitação. Há uma cultura, assim, no Brasil de achar que quem entrar na minha sala de aula vai vir aqui para me julgar, Entendi. Né? Porque eu acho que durante muitos anos era Foi assim mesmo, né? Então o professor já fica assim. Mas a ideia é entrar na sala de aula, a gente entra na sala de aula, observa e aponta o que tá bom. Né? Vamos, reforça, isso aqui, né? Valoriza, isso. Bacana isso. Nossa, isso aqui, porque às vezes isso funciona até para os alunos, sabe? Às vezes só você falar assim, nossa, tá muito bom, parabéns. Parabéns o quê? O que tá bom? O que ele tem que repetir? Né? Então, na hora aquilo. que eu chego na sala de aula e eu aponto para o professor, puxa, eu vi que você usa uma voz calma. Ser específica. Tem que ser específico. Muito bom. Com o aluno, né? E aí já para os professores que estão assistindo a gente, né? Sempre que você for dar um feedback para alguém, você tem que dizer o que é. Né? Não é só, muito genérico, parabéns, você não toca o coração. Bom. Não, você está indo bem. Ou então você está indo muito mal. Não, mas é o que eu tenho que melhorar? Né? Então, essa observação dentro da sala de aula, de falar assim, olha, isso aqui você mantém, que tá bom. Sua voz está calma, eu vejo que você tem... Você conecta bem com os seus alunos. Vamos tentar, então, essa ferramenta para você conectar melhor. Né? E aí são propostas que vão sendo feitas ali no tete-a-tete com o professor, às vezes um trabalho mais com a coordenação. Cada escola demanda uma intervenção diferente, assim como cada aluno demanda a sua própria intervenção. Né? São todas necessidades especiais. E aí cada escola também vai ter o seu foco. Os problemas são parecidos, né? Problema só muda às vezes de endereço. E o nome dos alunos. O nome dos alunos. Mas as histórias, a forma como cada um recebe, e aí de novo a autorregulação fala sobre isso, né? O que te acalma, às vezes me irrita. Olha só, e a gente precisa identificar essas particularidades. Isso. Há pessoas que se incomodam profundamente com o silêncio. Já tem gente que precisa do silêncio para trabalhar. Precisa do silêncio ou para trabalhar, ou para se acalmar. Né? Então, aí há pessoas que para estudar, escutam uma música. Tá. Eu, se eu for fazer uma conta de matemática com uma música na minha cabeça, eu não consigo. Nenhum mais um. Então, fazer essa leitura das escolas, né? E aí também de cada aluno, convidar os professores a fazer essa leitura de cada aluno, é essencial. E é isso que a gente oferece aqui no Espaço Cambi, né? É isso mesmo, a gente tem que... a minha mãe, ela é pedagoga, né? E é uma alegria ter tido uma mãe com esse know-how, né? Então, ela trabalhou com educação há muito tempo. E ela falava que a gente tem sucesso quando educa, quando o filho não precisa mais da gente. Então, a educação é esse sistema libertador onde você transmite realmente para aquela pessoa muito mais do que o conhecimento técnico que está no livro, mas essa capacidade dela de ser alguém, um indivíduo completo, né, e que possa voar com as suas próprias asas. Eu acho que a autorregulação transita muito por aí. Eu tô viajando aqui. Sim, ela transita nisso, porque ela te oferece um autoconhecimento para que você esteja calmo e que você consiga transmitir essa calma para o seu aluno, criando um ambiente seguro. Não é seguro longe de problemas, não. Até porque o mundo é dinâmico e tem nem problema. Longe de acidentes, porque vai acontecer e eles até precisam acontecer para a criança avaliar o próprio risco. Mas um ambiente seguro emocionalmente, porque esse ambiente seguro e onde há conexão... Eu sei lidar com todas essas intempéries, imprevistos aí, não é? E as crianças se tornam autônomas. Elas crescem pisando firme no chão. Não é aquele andar
Ai, será que vai acontecer, né? Quantas famílias hoje, né? É engessador, né? Da jornada. Vão com medo, né? A gente às vezes recebe, né? A mãe entregando o filho ali na educação infantil, na escola, e aí... Ela tá com mais medo que a criança às vezes nem tá com medo. Se eu chegar a pegar na sua mão e falar assim, vai ali, vai ali, e eu tô com medo, eu não vou, segurança, essa mulher tá me largando no mato sem cachorro, o que eu vou fazer? Não tem jeito, né? Então, assim, é importante que esses adultos, né, os pais, os professores e toda essa comunidade, né, a aldeia que cria, que educa uma criança, é importante que esses adultos estejam emocionalmente saudáveis para dar segurança para essas crianças e jovens, adolescentes, né? jovens, né? A gente está falando de e hoje a gente está vivendo, observando a situação oposta, né? É importante repensar por que está com tanto medo. Né? Da onde que vem? E aí, de novo, a autorregulação. Por quê? Por que agora? Por quê? Ressignificar, reconhecer, respirar, reduzir o estresse. E é muito bom, porque às vezes a gente está superestimando alguma coisa que às vezes nem é uma realidade ali, que possa realmente me ferir ou me interferir. Mas engraçado, eu tô achando que esses conceitos são muito legais, extremamente benéficos, não só para a sala de aula e para o professor na educação. A gente tem outros atores que são facilitadores e eu estou indo caminhar para o lado empresarial. A gente tem empresas que têm treinamentos constantes e tal, e a gente precisa de pessoas que vão transmitir esse conhecimento dentro do mundo corporativo que também estejam autorreguladas. Sim. Esse papel, você faz o mesmo papel que você faz com o professor, você faz em empresas também, Sim, eu Leila? como pedagoga posso atuar dentro das escolas e dentro das empresas também. Mas é diferente? Como é que funciona? Funciona diferente porque aí o foco não desdobra, né? Dentro da escola a gente entra e fala do professor, o trabalho com ele e desdobrando para o seu aluno, né? E aí dentro da empresa a gente vai orientando esses 5 R's, essas 5 práticas, aí para o profissional de uma forma individual, né? E também dá para desdobrar no sentido assim, nas relações de dentro da empresa, eu aprender a ressignificar o mau comportamento de quem está perto de mim. Olha, né? De quem trabalha comigo. Então, eu vou também aprender, dentro da empresa, a ressignificar o meu comportamento, trazer mais qualidade de vida para mim, fazendo essas 5 práticas e exercitando as 5 práticas ali no dia a dia do trabalho, né? Nas interações do trabalho. Então, isso faz tanta diferença, faz diferença até no casamento. Com certeza. Faz diferença no dia a dia do trabalho. Que tudo, assim, no início, na gênese de uma briga, desse pelo menos uma... Deixa eu ressignificar aqui, deixa eu olhar de outro ponto de vista. O ressignificar, eu sei que tem algumas pessoas que às vezes elas olham essa palavra de ressignificar com outro viés, mas a ideia de ressignificar é você aprender a olhar com outro ponto de vista, fazer outras perguntas. Então, se eu estou trabalhando ali no meu dia a dia com meu colega de trabalho e eu sei que ele está com uma preocupação ou ele está pilhado porque ele precisa entregar um trabalho ali, uma coisa, e o prazo está acabando. Não é hoje que eu vou conversar com ele sobre aquele assunto difícil. Eu tenho que ter essa sensibilidade. Eu vou ressignificar aquele comportamento. Ele falou mais alto, mais áspero comigo, foi mais... E eu sei que não é o comportamento normal dele, né? Exatamente. Perfeito. Então, aí eu vou ressignificar. Já me vi numa situação parecida, assim. Muito legal. E precisa de sensibilidade, né? Isso é muito bacana também. Eu queria só acrescentar quero que você sobre isso, né? Gente. Porque o Dr. Stuart Shanker, ele trabalha junto com a Susan, que é educadora também, é desse grupo aqui de quem está levantando as bandeiras da educação. E a Susan tem uma fala que eu acho muito interessante, que é que a autorregulação, ela é a ciência da compaixão. Porque você aprende a olhar para o outro com outro viés. Okay. Você não aponta para ele. Você fala, opa, por quê? Por que agora? Né? E isso não é só dentro da escola que a gente precisa fazer. De jeito nenhum. Né? Em todo lugar. Olhar para as pessoas. E, gente, quantas e quantas vezes
eu acho que todas as vezes que eu já fiz esse exercício, onde quer que eu tenha feito, tem uma dor. Na hora que você vai olhar, tem uma dor. É óbvio, assim, que quando... Quer dizer, nada é óbvio, né? Mas quando a gente está falando de adultos, cada adulto tem que... Não dá para toda vez o adulto ficar lá se justificando. Não, eu tô assim porque eu tô preocupado. Eu tô assim, eu te tratei assim, mas é porque... Não dá, né? Não dá. O adulto também precisa buscar ajuda. E aí, essa ajuda que ele vai trazer para si. Mas isso ajuda nas relações de trabalho de uma forma, nesse sentido de você ir, né, relevando algumas coisas, ressignificando alguns comportamentos. E eu acho que né? não levando tudo a ferro e a fogo pro lado sentimental, é achar que é uma coisa para me ferir, alguma coisa assim. Às vezes eu tendo a notar que nós, principalmente os latinos, temos uma forma de lidar emocionalmente demais com, às vezes, alguma intervenção, com alguma correção. E aí a gente achando que é tudo... o problema sou eu. É porque sou eu. Foi feito para me atacar. E não é bem aí, por aí, né? Não, geralmente tem uma dor. E na hora que você pega as 5 práticas, né, e vai ressignificando, você vai entendendo ali que não é com você, né? E aí o professor faz isso dentro da sala de aula, porque o professor também tem essa cultura, né? Exato. Esse menino tá querendo me enfrentar. Não é com você, não é você, professor. Não é sobre você. E o colega lá do trabalho também não é exatamente não com é sobre você, mas você é importante, porque você é a autoridade ali naquela sala, né? É o cabeça, é o mais maduro, aquele que detém mais conhecimento e deve estar bem. Né? Isso. A gente ainda voltando na questão das empresas, e claro, uma escola também não deixa de ser uma entidade que é uma empresa, ela foca em resultado, o resultado é a educação, crianças e jovens, né, formados e bem informados e formados. Mas tem um termo que me chama muita atenção, que é a curadoria em saúde com apoio pedagógico. Então, basicamente, uma curadoria em saúde com apoio pedagógico é o que você faz e o que você oferece no Espaço Cambi, né? O Espaço Cambi tem essa função também. E agora a gente tem, assim, CIPATES, né? A gente tem, eu não vou me recordar agora, das normas reguladoras, NR9, NR1, algumas disciplinam essas semanas de saúde nas empresas, e elas também têm uma obrigação legal de focar em saúde mental dos seus funcionários, Isso, né? Então, esse é um trabalho também que você consegue atuar. É uma lei recente, né? Saiu esse ano. Sim. Das empresas terem essa função também, oferecerem a saúde mental, cuidarem da saúde mental dos seus funcionários. E aí, tanto escolas quanto empresas, de uma forma geral, elas vão agora, tá todo mundo aí atento a isso. E que bom, né? A cuidar. Leila? E que bom, porque tem muita ferramenta. Claro. Hoje tem muita ferramenta. E no Espaço Cambi tem essa oportunidade aí da gente de trabalhar com você, essa profissional entrando incrível. nos lugares aí, excelente. E compartilhando esse conhecimento que mudou a minha vida. Excelente. Parece que é clichê, mas é verdade esse bilhete. Tô transmitindo que funciona. Mudou, eu tenho esse testemunho de um que testemunho. Hoje eu tenho qualidade de vida. Eu vivia... eu falo dessa sensação do peito, eu vivia com um aperto no peito e eu não me dava conta. De que esse aperto era uma opressão? Eu acho que eu não me dava conta nem dele, que ele estava lá, né? E aí, à medida que eu fui entendendo o que é o ciclo de estresse, que eu fui entendendo as ferramentas da autorregulação e fui trazendo essas práticas para a minha vida, esse aperto Passou. Que ótimo. E eu só me dei conta quando eu tomei um susto e falei, gente, olha, eu vivia com aquele aperto no peito e agora ele não tá aqui mais. Então, assim, a gente tem essa... Do mesmo jeito que a gente tem vontade, a gente tem essa cultura nossa, muito emocional e tudo, a gente também tem vontade de ser amanhã, né? A gente quer estar regulado um amanhã, já desde ontem, e sabendo para sempre estar regulado. A cultura do imediatismo. A geração touchscreen que toca, já acontece, não é um processo. É processo. É processo, é dedicação. Né? Se eu pedir para você se equilibrar aqui num pé só, você vai aí
gastar uma energia, uma atenção. Exatamente. Se você se distrair, você desequilibra. Com certeza. Né? Eu acho que a autorregulação, ela passa um pouco por isso. Que legal. É esse exercício constante de estar ali dedicando a sua atenção, percebendo. Às vezes, eu tô irritadíssima. Eu sei fazer autorregulação, mas eu me irrito. Você é um ser humano. Eu sou um ser humano. Exatamente. E aí, hoje eu consigo fazer esse exercício assim, nossa, eu tô irritada hoje, hein? Por que será Essa que eu tô irritada? já Enquanto isso, eu tô irritada. Já te colocou num nível lá em cima. Muita gente ainda não chegou. Ter essa percepção, né? De, puxa, eu tô falando assim hoje, pra que eu tô falando isso? Por que será que eu tô assim, né? E muito aí, bacana. Não quer dizer que eu vou deixar de ser humano, né? Não quer dizer que pra sempre, a partir de amanhã, eu vou saber me regular, mas... É um processo. São ferramentas, claro. Né? Eu gosto sempre de usar, são recursos, são ferramentas que a gente vai ali, não, agora eu vou usar isso aqui, né? Agora também não quero usar mais ferramenta nenhuma, cansei. E tá tudo bem. E vou dormir, porque um Amanhã, estressor seríssimo é o sono, né? E como que a gente não tem cuidado dele ultimamente, né? É um anti-estressor, na verdade, né? O estressor, né? O estressor é ficar sem dormir, nossa, né? Não, e ficar com sono é um estressor. É um agente estressante, esse negócio de ficar sem dormir. Concordo com você. Leila, esse episódio, você já brindou a gente com uma super dica, né? Mais que dica, uma orientação, assim, é uma fórmula que eu vou sair daqui e vou usar na minha vida, com certeza. Mas eu quero abusar de você. A gente tá agora, nesta temporada, sempre pedindo mais uma dica, mas uma coisa mais cultural, assim, dos nossos entrevistados, que pode ser algo relacionado ao tema que a gente tá tratando aqui hoje, mas que seja, assim, um filme, uma série, um canal no YouTube, ou um influencer, quem sabe. Quem que você, assim, olha, se vocês querem saber mais sobre esse assunto, leiam isso, façam isso, ouçam isso. Qual que seria a dica plus, essa dica bônus da Leila? Bom, essa dica, quem está aí me acompanhando, me ouvindo por aí, já sabe qual que eu vou falar. É o livro Geração Ansiosa. A Geração Ansiosa, de Jonathan Haidt. Não é a primeira vez que eu recebo essa recomendação. Conta mais um pouquinho. É um livro, assim, que ele fala muito dessa questão das telas, do aumento do uso das telas ao longo dos anos e da diminuição dos quintais, das brincadeiras livres, né? Isso é uma delícia, é super importante. E aí ele fala dessa importância. Eu não terminei o livro, porque é um livro que, bom, na minha opinião, é um livro para você ir degustando. Então, eu leio um capítulo e fico ali pensando, ruminando, aí falo para todo mundo. Então, é a dica bônus do bônus. Lê devagarinho. Lê devagar. Eu leio o próximo capítulo, já vou... Ai, lê esse capítulo também, que é muito bom. Porque é um livro que ele vai trazer esse despertar sobre a importância do brincar livre, da segurança emocional, né? Por que está com tanto medo? Por que está todo mundo com tanto medo? É uma construção cultural atual, sabe? A nossa sociedade inventou, ou não inventou, mas o mundo é perigoso mesmo, mas acredita-se hoje que o mundo do lado de fora é super perigoso. A ciência já mostrou que a gente está superestimando esses dados. Bota a internet na mão da criança, né? Ou do jovem. Sem regulação. Sem nenhuma organização. Liberdade total, não né? dá. Não pode. Exatamente. E esse livro fala disso. Então, eu acho que é uma discussão importantíssima. Muito bom. Toda família tem que ler. Dá um podcast novo só sobre ele. Ué, quem sabe já não é nosso próximo episódio juntas. Eu espero que seja. Já fica anotado aí. Exatamente. Você também anota com a gente. Leila, eu vou te agradecer muito. Foi um prazer. A oportunidade. Obrigada pelos ensinamentos. E você também, se gostou deste conteúdo, então compartilha com quem você gosta, com quem você acha que pode ser transformado por esses 5 R's da autorregulação que a Leila tão gentilmente trouxe pra gente. Eu te vejo no próximo episódio. E até lá!